muita repercussão, né? Hoje é o dia da repercussão aqui em Brasília, depois da condenação de Daniel Silveira. E é claro, muitas repercussões de quem concordava com a decisão, quem era contra a decisão. No Supremo Tribunal Federal é um movimento de corpo, uma unidade do Supremo, 10 votos pela condenação. E o voto que mais chama atenção, Cris, é o voto de André Mendonça, do indicado do presidente, até porque tinha a expectativa dos próprios aliados de Daniel Silveira, próximos do presidente que defendeu Daniel Silveira, apesar de criticar ali o tom da manifestação dele, defendia que ele não fosse condenado. E o que se esperava aqui desses aliados do governo é que André Mendonça parasse o julgamento. Muito pelo contrário, a gente viu o que aconteceu. Ele condenou Daniel Silveira, hoje veio às redes aí para se justificar como cristão, como jurista, dizendo que não tinha outro caminho. Está sendo muito cobrado por pessoas aí de alto quilate na base do governo, como Marco Feliciano, Silas Malafaia, Carlos Jordi, muita gente usando aquela expressão que o presidente usou para escolher André Mendonça, terrivelmente evangélico, né? O Malafaia veio ao público para dizer que estava terrivelmente decepcionado, assim como outras pessoas cobrando postura do ministro André Mendonça. O ponto é o seguinte, Cris, quando o ministro ele chega no Supremo Tribunal Federal, ele precisa ter total independência, ele não tem que votar a reboque de pressões. Ontem mesmo foi feita uma referência aqui entre ministros do Supremo que André Mendonça estava sendo pressionado. Uma vez empossado, ele vota de acordo com as suas convicções, obviamente seguindo a Constituição, mas de acordo com as suas convicções. Não é novidade isso no Supremo, a gente viu o processo do Mensalão, por exemplo, quando os ministros, na maioria era indicado, aqui os ministros eram indicados pelos governos dos partidos trabalhadores, e a condenação na época do Mensalão foi muito dura, o processo de condenação foi muito duro, com foco voltado para o Partido dos Trabalhadores. Tivemos José Dirceu, José Genuíno, condenados no Mensalão por ministros que eram indicados pelo então presidente Lula. Teve o caso lá de Joaquim Barbosa, que foi o algoz do Mensalão, também o ministro Aires Brito, que conduziu o processo, Peluso. Então, quando chega no Supremo Tribunal Federal, aqui o ministro tem que votar com independência. E foi o que a gente viu ali com o André Mendonça, ele não seguiu aquela linha que era hegemônica no campo político do presidente Jair Bolsonaro. É até interessante isso, porque André Mendonça ele foi advogado-geral da União, representou os interesses do governo dentro do Supremo Tribunal Federal, em sessões do Supremo, foi ministro da Justiça, inclusive durante o processo de Daniel Silveira. Quando Daniel Silveira foi preso, iniciou ali a investigação, ele estava ao lado do presidente, mas chegando no Supremo ele vota de acordo com a sua convicção e vota um voto totalmente que vai de encontro com posições do presidente e de aliados do presidente. Dito isso, Cris, o que a gente tem hoje aqui em Brasília? O day after, né? O que vai acontecer a partir disso? Bom, primeiro, Daniel Silveira tem direito a um recurso, que é o chamado embargo, embargo de declaração. Isso vai mudar alguma coisa? Não vai mudar nada. Vai protelar o processo. Então, ele não vai ser preso de imediato, ele tem que cumprir aí 8 anos e 9 meses. Já se aposta aqui em Brasília que ele não vai chegar a ficar atrás das grades, mas essa definição cabe ao Poder Judiciário, mas ele tem que cumprir essa pena e ele vai entrar com embargos de declaração, vai demorar um pouco aí para começar a cumprir, porque tem um protocolo a ser seguido. Esses embargos são mais para tirar dúvidas da condenação, do veredito do Supremo Tribunal Federal. Todo réu, todo condenado tem esse direito, ele vai fazer uso. E o mandato dele, na posição dos ministros do Supremo, precisa ser cassado. E na posição da maioria do Supremo, precisa ser cassado automaticamente. E aí a gente entra no problema. Não é novidade, não será a primeira vez que teremos um conflito de poderes, do Poder Judiciário com o Poder Legislativo. A gente lembrava há pouco do Mensalão, e você vai se recordar, Cris, que na época do Mensalão, quem era o presidente da época da Câmara era Henrique Eduardo Alves. O Supremo condenou 4 parlamentares, entre eles Valdemar da Costa Neto, José Genuíno, e eram parlamentares que precisavam ser cassados por entendimento do Supremo. Tinha a decisão do Supremo para cassar os parlamentares. Qual foi a posição na época de Henrique Eduardo Alves? Olha, decisão não é do Supremo, decisão é do Parlamento. O Parlamento dá a palavra final. O Supremo não tem essa prerrogativa de cassar o mandato do parlamentar. Mas a decisão do Supremo estava tomada. Tinha que ser seguida. Decisão judicial é aquela coisa, tem que cumprir. Qual foi a solução naquela oportunidade? Os parlamentares, os deputados renunciaram ao mandato
para evitar esse constrangimento. Chegando agora no caso, diferente, mas o caso recente, de Paulo Maluf, por exemplo. O Supremo condenou Paulo Maluf e determinou a cassação do mandato. Sabe quanto tempo, Cris, demorou para cassar o mandato de Paulo Maluf depois da condenação na Câmara? 9 meses. Uma gestação dentro do Congresso Nacional. Então, 9 meses depois da determinação do Supremo, depois de muita pressão para que ele perdesse o mandato, a mesa diretora se reuniu e aí cassou o mandato de Paulo Maluf. Ele estava preso, prisão domiciliar, fazia parte daquela chamada bancada da Papuda, e agora o Congresso vai ter que decidir. O Arthur Lira, presidente da Câmara, entrou com uma ação no Supremo, ato contínuo, a condenação, para solicitar que a palavra final fique com a Câmara. Olha, ele nem precisava ter feito isso, porque já há precedente. O caso do Paulo Maluf é um precedente, o caso do Mensalão é precedente, mas ele quer deixar claro. E é importante, inclusive, que os ministros se reúnam, os 11 ministros, e definam claramente, a quem cabe a palavra final, ao Judiciário ou ao Legislativo. É muito difícil imaginar que esse caso de Daniel Silveira vá a plenário, que os parlamentares, lá no movimento de resposta ao Judiciário, vão evitar uma punição. É muito difícil imaginar isso, até porque ele tem uma condenação de prisão. Então, o que se espera é que a Câmara dos Deputados siga aí esses precedentes, até por uma decisão da mesa diretora, pode definir pela cassação, mas ele não pode concorrer nas próximas eleições. Então, desdobramentos do caso Daniel Silveira, hoje é um dia de muita repercussão aqui em Brasília. Agora, Orengo, é importante que esse caso do Daniel Silveira, talvez ele sirva de marco para que essa questão seja pacificada, né? Você citou aí diversos entendimentos em relação ao mesmo tema, sobre cassação ou não de deputados, com quem fica, quem não. Será que essa ação que o Arthur Lira protocolou ontem já tinha sido apresentado lá atrás pelo Rodrigo Maia? Será que, a partir de agora, o Supremo se debruça sobre esse assunto e traça uma linha jurídica para casos semelhantes no futuro? Ou seja, a gente cria uma jurisprudência para ser aplicada em casos semelhantes lá na frente? Ou a gente vai ficar nesse rame-rame, daqui para frente surge mais um caso de deputado enroscado com a justiça e a gente vai recair mais uma vez nessa discussão de corpo, de lado a lado, né, Orengo? O lado jurídico e do lado legislativo ali, cada um defendendo o seu. Sabe o que seria mais importante, Cris? Mais importante do que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal seria o parlamento não se omitir numa decisão que cabe ao legislativo. Então, qual é o problema aí? Ficou um limbo na Constituição. A quem cabe a palavra final? Isso está sendo questionado. Não seria o momento de, em vez de procurar acionar o Supremo Tribunal Federal, votar uma proposta de emenda à Constituição para deixar que o texto fique bastante claro, e que, por exemplo, caiba aí o Congresso Nacional dar a palavra final, que não caiba mais a interpretação. Então, há omissões do Legislativo nessa legislação ou na Constituição. A gente está falando de algo constitucional. Obviamente é complexo, porque a Constituição diz que os poderes são harmônicos, mas independentes. E aí? Decisão do Supremo. O que vai fazer lá com o mandato do parlamentar? O problema que foi criado na Câmara, do precedente, é o seguinte: a Câmara já teve parlamentar que dormia na Papuda e trabalhava de manhã no Congresso. Era uma coisa absurda, aquela excrescência de deputado que ia lá, lembra do Celso Jacó? Nossa. Aí ele fazia isso, dormia na Papuda e ficava de manhã e de tarde no Congresso Nacional. Não era o único, João Rodrigues, até o Celso Jacó foi flagrado com um queijo que ele botou na cueca para voltar para a Papuda, algo inimaginável, Então ele era um preso que votava. Para você ter uma ideia do que acontecia, ele votava a matéria de mudança de legislação penal. Veja só, o cara está preso, imagina a pressão que ele sofria dos pares lá, dos presos. O cara votando mudança de legislação penal e ele preso. Era um diretamente interessado, tinha um conflito claro ali de interesses, mas isso aconteceu no Brasil. Aconteceu no Congresso Nacional, entrou para a história do Congresso. Então, há precedentes de parlamentares presos que continuam com o mandato. Seria importante deixar claro. E qual foi o entendimento naquela época, Cris, do Conselho de Ética? Foi o seguinte: olha, foram crimes que que ocorreram antes do mandato parlamentar, então não tem a ver com o mandato. Então, o parlamentar pode ficar preso com o mandato. Mas calma aí, onde é que está, pelo menos, a defesa do interesse da imagem, da preservação da imagem do Poder Legislativo? A gente vai admitir um parlamentar preso com mandato? Então tem que ter uma regra mais clara. E aí teve uma omissão, obviamente, do legislador,
e uma omissão, inclusive, corporativista, para manter aí prerrogativas parlamentares. É complexo, obviamente é complexo. Obviamente tem que tratar também de interferências que são importantes do Poder Judiciário dentro do Congresso Nacional. Há limites para cumprimento, inclusive. A gente acabou de ver um limite estabelecido, que foi o seguinte: olha, a Polícia Federal não pode entrar dentro do plenário da Câmara, porque há um símbolo ali, que é o símbolo democrático, né? Esse limite foi estabelecido numa posição bastante clara do presidente da Câmara, quando tinha uma decisão lá para cumprir, coloca todo brasileiro no parlamentar. Aí vai lá o deputado e se refugia no plenário da Câmara, o que ontem Alexandre de Moraes chamou que era um covil, até chamou de covil de ladrões, e aí o presidente do Supremo pediu para ele rever aquela expressão, porque pegou mal, né? Mas há limites que precisam ser, obviamente, observados. O importante é o seguinte, é virar essa página. Ninguém aguenta mais essa novela, e é realmente um caso que ele expõe ali um conflito entre dois poderes. Então, o importante seria isso, definir uma regra clara que todos entendessem e virar essa página, porque o Brasil tem questões muito mais importantes daqui para frente para discutir do que ficar nessa novela do Daniel Silveira. Mas tem os próximos passos que é importante acompanhar agora, antes do cumprimento da punição, da condenação. Ele vai ter direito aí a recursos e o Supremo vai ter que avaliar.